Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia Unip, do campus Rangel 2020. Então, nós vamos dar continuidade a essa aula, falando a respeito da palpação, né? A palpação, ela deve ser feita das seguintes estruturas: processos espinhosos, cristas ilíacas, espinhas ilíacas, tuberosidade isquiática. Vou mostrar fotos para vocês nos próximos slides, explicando melhor esses pontos anatômicos. Os músculos que a gente deve palpar são os eretores lombares, quadrado lombar, glúteo e piriforme. Então, a palpação aqui deve seguir alguns pontos anatômicos importantes, né? A gente deve achar a crista ilíaca do paciente. Achando a crista ilíaca do paciente, a gente deve colocar a mão na crista ilíaca e projetar os dedos no sentido da coluna. Acho que tem outro slide que vai mostrar isso para vocês. Na aula de quadril eu já mostrei para vocês. Então, a mão é colocada aqui na crista ilíaca de um lado e aqui na crista ilíaca de outro lado, projetados os polegares para o meio da coluna, a gente vai achar um ponto anatômico que é entre L4 e L5. Devemos anotar, né? Abaixo do nosso dedo é processo espinhoso da L5, acima do nosso dedo, processo espinhoso da L4. E aí a gente deve anotar com lápis dermográfico essas estruturas, tá? Descendo um pouquinho mais a mão aqui na crista ilíaca, o ponto de maior protuberância que a gente vai encontrar aqui, né? Relacionando-se com o sacro, a espinha ilíaca póstero superior, tá? Muito importante da gente palpar. Então, como eu tinha mostrado no slide anterior, tá? A espinha ilíaca póstero superior tá aqui. E se a gente projetar uma linha de uma espinha ilíaca para outra espinha ilíaca, a gente está na altura de S2, tá? Bastante importante. Então, crista ilíaca está entre L4 e L5 e espinha ilíaca póstero superior está, se você traçar uma linha entre uma espinha ilíaca e outra, você encontra S2 aqui, ok? Aqui a palpação do nervo ciático, trocânter e tuberosidade isquiática, tá? Então, a gente deve posicionar o paciente de decúbito lateral. Esse paciente aqui está em pé, o ideal não é este, tá? Então, gravem isso que eu tô falando e não a figura, tá? Então, paciente de decúbito lateral, eu vou palpar o trocânter do paciente e eu vou achar o isquio do paciente. Quadril do paciente tem que estar em flexão, ok? Quando eu for achar o isquio do paciente, eu vou procurar achar o isquio com a região tenar e hipotenar da mão e não com os dedos do paciente, tá? Então, o nervo ciático, ele vai passar aqui onde eu tô riscando, tá? Que é entre o trocânter e entre a tuberosidade isquiática e entre o isquio, ok? Então, essa é a palpação. Paciente de decúbito lateral com flexão de quadril, a gente acha trocânter, a gente acha tuberosidade isquiática e a gente acha a localização do nervo ciático. Em relação à força muscular, a gente vai avaliar os grandes grupos musculares para flexão, para inclinação lateral e para as rotações, tá? Para extensão não está aqui, mas para extensão também, sendo que flexão quem faz é reto abdominal, oblíquo interno e externo, representados aqui nas setas, aqui reto abdominal, né, bilateralmente, oblíquo interno e oblíquo externo, tá? Vocês vão ter isso com a professora Kelly de forma melhor. Então, quando eu solicito flexão da minha coluna, não é flexão de quadril, mas é da minha coluna lombar, eu tenho a ação de reto abdominal, oblíquos internos e externos agindo bilateralmente juntos, tá? E aí eu vou classificar essa flexão em grau de 0 a 5, de acordo com a escala de Oxford, que a gente já discutiu, inclusive em sala de aula. A inclinação lateral, quem faz é ilho costal, oblíquos. A inclinação lateral é a contração unilateral dessas musculaturas, tá? Não bilateral. Ilho costal, oblíquos e quadrado lombar representado aqui exatamente nessa figura, tá? Aqui, ó. Tô pintando de amarelo aqui o quadrado lombar, ok?
E as rotações, elas são feitas com as musculaturas. Multífidos e rotadores contralaterais, então se você está rodando o tronco para a direita, são multífidos e rotadores esquerdos que contraem. E ilho costal e oblíquo interno, homolateral, certo? Que é do mesmo lado. Se você está rodando para a direita, são oblíquo e interno e ilho costal à direita que estão contraindo. E aí, de novo, vou classificar isso de 0 a 5. Esse slide é para mostrar para vocês a respeito do ritmo lombopélvico, né? Quais são os músculos que estão auxiliando a extensão do tronco e do quadril para que a gente mantenha uma posição ereta, né? Reta, em pé, a ortostase, né? Então, a gente tem extensores lombares, glúteo máximo e isquios tibiais atuando nesta extensão do tronco. Então, aqui está representando o paciente com flexão de quadril e tronco, e ele fazendo uma extensão. Então, são os extensores lombares, glúteo máximo e isquios tibiais que facilitam essa extensão do tronco, sendo que isquios tibiais secundariamente. Pessoal, aqui só uma análise em relação à flexão, né? Então, em relação à flexão do tronco do paciente, que vai acontecer lá no plano sagital, né? Vai acontecer no eixo látero-lateral, plano sagital, e eixo látero-lateral, vocês já sabem, né? As facetas, elas vão se afastar umas das outras, né? Aqui onde eu tô circulando, elas se afastam umas das outras, certo? E o núcleo do disco intervertebral se desloca posteriormente, tá? Então, isso é muito importante. O núcleo tem uma tendência de se deslocar posteriormente. Portanto, a gente tem que avaliar muito bem nos movimentos de flexão de tronco em relação às pessoas que têm uma hérnia de disco, tá? Nesse movimento de flexão acontece uma retificação da lordose lombar e acontece também uma retroversão da pelve. A extensão da coluna lombar. Vamos analisar então. A extensão da coluna lombar acontece no plano sagital, de novo no eixo lateral, como a flexão, né? O que vai acontecer é uma aproximação das facetas, né? Como eu estou circulando aqui, então há uma aproximação das facetas, tá? Uma em relação à outra. O núcleo do disco intervertebral se desloca de forma anterior. Ele vai se deslocar para frente, essa tendência de deslocamento. Muito cuidado com as hérnias lombares, né? Há um aumento da lordose lombar e há um movimento de anteversão da pelve. Um outro movimento ou micromovimento que pode acontecer nas nossas vértebras e que a gente deve tomar bastante cuidado, o RPG é uma técnica que acaba tratando essas questões, são as rotações vertebrais, né? A rotação vertebral, a vértebra roda no mesmo eixo dela, e aqui a vértebra que está representada em branco embaixo é o posicionamento original, e a vértebra que está representada em preto é o movimento de rotação da própria vértebra, tá? Então, esses são movimentos que podem acontecer, são avaliáveis somente por radiografia e não são mensuráveis por goniometria. A inclinação é outro movimento da coluna lombosacra que vai acontecer no plano frontal, no eixo antero-posterior, certo? O que vai acontecer é que as facetas da concavidade, a concavidade, no caso, seria deste lado aqui, né? Para a inclinação, elas se aproximam. E as facetas do lado da convexidade se afastam. Então, aqui elas estão se afastando e aqui elas estão se aproximando, tá? Então, há essas questões. O núcleo do disco, ele se desloca no sentido da convexidade, tá? Da convexidade, ele se desloca no sentido da onde as facetas estão se afastando, ok? Então, é como está representado aqui, tá? Se está tendo uma inclinação para este lado, né? O núcleo pulposo vai ter uma tendência de se deslocar para o lado contralateral ao inclinado,
né? Há também, concomitantemente, acontecendo uma inclinação da pelve. Eu quero, junto com vocês, analisar esses movimentos de flexão de quadril e de tronco, né? Para mostrar para vocês que existem várias possibilidades do indivíduo conseguir a flexão de quadril e tronco. Se a gente perceber direitinho, essas fotos aqui, essas aqui, ó, todas as pessoas estão quase conseguindo tocar a mão no chão. Não tem diferença nenhuma em relação a essa distância, ou se tem é pouca diferença da distância da mão para o chão. Só que vamos analisar o que está acontecendo no resto do corpo do paciente, tá? Então, essa primeira foto aqui, olha só, a paciente, ela está com uma flexão de quadril, mas a gente consegue perceber uma retificação lombar aqui, certo? Não sacral. Sacral a gente consegue observar certo movimento. Então, é muito provável que essa paciente esteja conseguindo fazer flexão de tronco às custas de alongamento de isquios tibiais, ok? E esse paciente aqui? Essa paciente aqui, ela tem flexão de quadril, ela consegue uma flexão de quadril, certo? E ela tem um ponto de retificação aqui, sacral, e lombar ela consegue fazer a curvatura, ok? Esse paciente aqui é o que a gente vê maior linearidade em relação à curvatura lombo-sacra do paciente. E aí, essa da esquerda, o que a gente está observando? A gente está observando uma imensa flexão de quadril aqui acontecendo, com uma retificação muito grande da coluna como um todo, principalmente a lombar. Então, essa paciente consegue uma mobilidade maior de flexão de tronco às custas da própria flexão de quadril e às custas de possibilidade de alongamento de isquios tibiais. Então, não significa que só consegue colocar a mão no chão quem tem isso, mas tem mais facilidade, por exemplo. O que eu quero mostrar com esse slide para vocês? Eu quero mostrar que existe possibilidade das mais diferentes formas de alongamento do paciente conseguir um mesmo resultado se você for medir com uma fita métrica da mão ao chão, tá? Então, a gente deve analisar o que está acontecendo. Essa primeira foto aqui, a gente inclusive vê, ó, que essa paciente, ela tem dificuldade, inclusive, de alongamento de isquios tibiais. Por que eu percebo isso? Porque ela projetou a pelve para trás, tá? Enquanto esses aqui, ó, mantiveram a pelve reta em relação ao tronco, ok? Então, a gente tem que analisar como um todo para não dizer que, na verdade, para identificar, na verdade, a mobilidade da coluna de cada paciente. E agora, falando um pouquinho de amplitude de movimento, né? A gente tem como graduação, grau de goniometria, né? A flexão do tronco da coluna lombo sacral de 0 a 90 graus, a extensão de 0 até 35 graus, a inclinação lateral até 40 graus e a rotação até 35 graus. Vamos ver as técnicas de goniometria para verificar estas amplitudes de movimento aqui. Vamos lá, gente. A goniometria de flexão de coluna lombo-sacra, tá? Posicionamento do goniômetro. Braço fixo do goniômetro vai ser colocado perpendicular ao solo, perpendicular ao solo, desculpa, alinhado ao nível da crista ilíaca, tá? Da crista. Eixo do goniômetro vai ser colocado na espinha ilíaca anterosuperior, na altura da crista ilíaca, um pouquinho mais para trás, mas na altura dela, né? E o braço móvel do goniômetro vai ser direcionado para a linha axilar. Esse aqui é o posicionamento final da medição. O posicionamento inicial vai acontecer com o paciente em pé, com o goniômetro reto. A amplitude articular esperada é até 95 graus de flexão, segundo o Marques, e segundo o Magui, de 40 a 60. Há uma variação bastante grande em relação a essa amplitude articular, certo?
Como precaução, a gente deve evitar as compensações e aqui a principal compensação é a flexão dos joelhos. Agora, a goniometria de extensão de tronco, tá? A extensão de tronco, a gente deve colocar o goniômetro, o braço fixo do goniômetro em direção ao côndilo lateral do fêmur, nesta direção. O côndilo lateral do fêmur vai estar mais ou menos aqui e a gente vai colocar na direção. O eixo do goniômetro, ele deve ser direcionado, o eixo, na espinha ilíaca antero-superior. A espinha ilíaca vai estar aqui, a gente coloca ele um pouquinho mais anteriorizado, mas na linha da espinha ilíaca. O braço móvel do goniômetro direcionado à linha axilar. O paciente ele vai sair de um alinhamento neutro e vai partir para uma extensão. Então, este movimento aqui é de extensão, é o movimento final, certo? Segundo o Magui, até 35 graus de extensão. Segundo Marques, desculpa, até 35 graus de extensão. E segundo o Magui, de 20 a 35 graus de extensão. A principal compensação que pode acontecer nesta medição é a hiperextensão dos joelhos. Então, a gente deve tomar muito cuidado e evitar a hiperextensão de joelhos. A inclinação lateral de tronco, a medição deve ser feita dos dois lados, as inclinações dos dois lados e o posicionamento do goniômetro é o mesmo. Então, braço fixo do goniômetro direcionado alinhado entre as espinhas ilíacas pósteros superiores, o eixo do goniômetro também alinhado entre as espinhas ilíacas pósteros superiores, exatamente aqui na S2, né? Que é o alinhamento que a gente tem, e o braço móvel do goniômetro direcionado aqui para a protuberância de C7. O paciente sai do alinhamento neutro e pede-se para ele fazer uma inclinação. Sendo assim, a figura aqui representa o posicionamento final da medição de goniometria. Amplitude articular, segundo Marques, até 40 graus. Segundo Magui, de 15 a 20 graus de inclinação. Lembrando que nas escolioses a gente pode ter aumento, uma angulação maior de um lado de inclinação em relação ao outro de inclinação. E aqui a gente deve evitar compensações, principalmente a flexão e a extensão do tronco e a rotação do tronco, além da inclinação lateral da pelve. Certo? Então, observar muitas compensações e o paciente deve ser, a goniometria deve ser medida com o paciente em pé. Rotação da coluna lombar. Essa é uma das medições que a gente mais tem que tomar cuidado em relação às compensações, certo? Então, olha só, a gente tem dois posicionamentos possíveis do goniômetro. Um deles é braço fixo e móvel saírem da sutura sagital, os dois juntos, e o outro posicionamento é braço fixo sair da direção do acrômio, eixo do goniômetro no centro da cabeça, e o braço móvel do goniômetro seguir a sutura sagital, tá? Então, ou os dois braços saem do mesmo alinhamento da sutura sagital, ou o goniômetro sai de L, da posição de L, o braço fixo direcionado para o acrômio e o braço móvel direcionado para a sutura sagital. O paciente tem que rodar o tronco, e só que a cabeça em relação à cintura escapular não deve mover. Tá? O paciente tem que estar sentado necessariamente, não pode estar encostado em lugar nenhum, tem que estar afastado de qualquer tipo de encosto, certo? Aqui, o braço móvel do goniômetro deveria estar seguindo aqui, olha, onde estou desenhando de azul aqui, certo? Deveria estar seguindo aqui. Aí, verifica-se a angulação daqui do centro da sutura sagital até aqui. Então, verifica-se esta angulação aqui, certo? A amplitude de movimento é de 0 a 35 graus, segundo o Marques, e de 3 a 18 graus, segundo o Magui, que a gente deve evitar, principalmente aqui, a rotação da coluna cervical. A coluna cervical tem que estar absolutamente reta, ok?
rotação de cintura pélvica, flexão, extensão e flexão lateral de tronco. Mas principal ponto aqui é que cintura escapular tem que estar absolutamente alinhada com a cabeça. Pessoal, esse slide, ele tinha que estar um pouquinho, ele teria que estar, na verdade, na parte 1 da aula, mas não tem problema, tá? Ele é um slide que mostra muito bem pra gente as forças que a nossa pelve sofre, tá? Então, é muito importante que a nossa pelve, ela é um centro, é o nosso centro corporal, e ela recebe forças tanto de ação da gravidade, né? Como essas setas aqui que a gente tá em vermelho, que eu tô aqui circulando, né? Que eu tô aqui riscando em cima, na verdade. A gente tanto recebe forças de ação da gravidade, como a gente também recebe forças de reação do solo durante a marcha. Na aula de marcha que vocês vão ter, né? Ou que já tiveram, vocês devem ter tido de força de reação ao solo. Tá? Então, a pelve, ela é um centro muito importante que recebe forças tanto que vem da gravidade de cima, quanto que vem em relação ao solo, durante a marcha ou durante a ortostase. Por isso, é um ponto que tem que ser muito importante de fixação e estabilização do corpo. Por isso que hoje em dia as técnicas todas de intervenção de fisioterapia falam da importância do core, né? Falam da importância de estabilização da pelve, porque ela é um centro que recebe força, recebe influência, tanto superior como inferior no nosso corpo. Pessoal, e para finalizar essa segunda parte da aula, eu vou falar a respeito do nervo ciático, né? Então, o nervo ciático, que é muito falado em relação a membro inferior e em relação à lombar, é um nervo que ele é composto, né? Pelas raízes de L4, L5, S1, S2 e S3, tá? Então, na verdade, a gente tem aqui a representação do nervo, aqui, ó, nervo, aliás, antigamente ele era chamado de isquiático, mas é o ciático, tá? Nervo ciático. Então, ele é composto, todo esse nervo, ele é composto pela raiz que vem de L4, tá? Vou trocar de cor de cursor aqui. L4, tá? L5, S1, S2 e S3, ok? Então, todas essas raízes lombares e sacrais compõem o nervo ciático, ok? Aqui tá esquiático, mas é a nomina antiga, é ciático que é o correto, tá? Então, se eu tiver qualquer problema em qualquer estrutura óssea de L4 até S3, e essa estrutura óssea, tecido mole, disco intervertebral, eu vou pegar esta ramificação toda que compõe nervo ciático. Por isso é que as pessoas que têm problema no ciático, que tem alguma ciatalgia, alguma compressão de ciático, tem problema irradiado para o membro inferior e pode ir tanto na região anterior como mais na lateral ou posterior da perna, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, divisão anterior e divisão posterior, ok? Eu vou finalizar essa aula aqui nesse momento e vou continuar na parte 3 da aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, tiramos as dúvidas no nosso encontro ao vivo. Um abraço a todos e boa semana.